Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Ô Paulo Júnior. Oi. Beleza é fundamental? Não. Não, né? Não. Pois é, eu sou um dos que combate. Primeiro, oi pra você, oi pra quem tá nos ouvindo. Este é o programa Meu Time de Botão. Seu time de botão. Sou daqueles que pregam que gostar só de futebol bonito é um erro, né? Dado que 1% dos times de futebol apenas, se muito, jogam futebol bonito. Generoso. Futebol é um esporte praticado, é mal praticado por quase todo mundo. E o mesmo vai ser aplicado neste podcast de hoje, porque falaremos de um time que não foi campeão. Para todos que pensam que o time de botão só fala de glórias, né, de conquistas, falaremos de um time que não foi campeão, mas colecionou histórias interessantes, entrou para a história por algumas delas, e também algumas histórias bizarras estão nesta temporada deste clube que você apresenta, Paulo Júnior. Você sabia que no antigo programa Papo com o Yamin, sim, de outubro de 2008, sim, o tema era times centenários. Um desses centenários era o Flamengo de 95, que montou um time para ganhar tudo, fez um esforço gigantesco, principalmente para trazer aquele que era provavelmente o melhor atacante do mundo, pós-Copa do Mundo dos Estados Unidos, trouxe bons companheiros também para esse atacante, mas as coisas acabaram não dando muito certo. A gente vai falar muito da campanha do Flamengo de 95, que termina... É um time que vai se desmanchando de forma até melancólica, né? O jeito com que sai o treinador, com que saem as estrelas, com que essa própria estrela maior acaba tratando depois o time, aquele elenco. Uma história curta, mas que tem curvas muito legais. O time começa bem, chega a reforço, acaba de um jeito desastroso. Uma boa história. O amigo da casa, o jornalista Mauro César Pereira, dos canais ESPN, um filho de Niterói, um carioca, que residia em seu estado natal em 1995, salvo engano é ótimo, né, Paulo Júnior? Porque salvo engano você pode falar qualquer besteira, depois você fala salvo engano e tá tudo certo. Ele gentilmente falou com a gente aqui, deu um apanhado pra gente começar essa resenha aqui. Ele explica um pouquinho do que foi 1995 para o Flamengo. Vamos ouvir. Aquele Flamengo de 1995, né, que formou o ataque que os rivais, especialmente a torcida do Vasco, depois tornou famoso como o pior ataque do mundo, né, fazendo ali uma paródia de um comercial da Varig, né, cantando os nomes de Sávio, Romário e Edmundo, que juntos não funcionaram, retratou um momento de declínio do futebol do Rio de Janeiro, especialmente por conta do profissionalismo, né, que o futebol exige cada vez mais, uma melhor estrutura, uma dedicação maior, e que passava longe das mentes daqueles que comandavam clubes do Rio, especialmente o Flamengo. O Flamengo tinha como presidente o Kleber Leite, que faz do Alexandre Matos, ex-diretor do Cruzeiro e hoje diretor do Palmeiras, quase um juvenil. Ele contratou mais de uma centena de jogadores durante o período em que esteve na presidência do clube, e já tinha contratado lotes de atletas naquele ano do centenário do Flamengo, 95, especialmente, claro, o Romário, que no auge de sua carreira, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo e campeão pela seleção um ano antes, trocou o futebol europeu pelo clube carioca, pelo Flamengo. O Romário acabou, tempos depois, mostrando sua força, e o Luxemburgo deixou o Flamengo, né? O Romário tinha um poder muito grande nos bastidores, e em dado momento ele e o Vanderlei não se entendiam mais, e foi a fase também que foi lançado, por exemplo, aquele hit cantado, se é que a gente pode se chamar, pelo próprio atacante, que era o treinar pra quê, né? Treinar pra quê se eu já sei o que fazer, alguma coisa assim que o Romário cantava, e isso retrata muito bem o que era o futebol do Rio, né? E o resultado foi esse: muitos investimentos, muitas contratações, muitas trocas de treinadores,
resultando inclusive na aventura que foi colocar o Washington Rodrigues, o Apolinho, que é o melhor comunicador do rádio que eu conheço, o cara que criou o Geraldino, criou o Arquibaldo, várias expressões engraçadas, até eu as utilizo, muitas deles na TV, dos meus comentários, e gosto de dar o crédito, porque acho que assim que deve ser, e ele é genial como comunicador, mas que demonstrou como técnico que era apenas um amigo do Kleber Leite ali, ocupando o cargo e criando um factoide, né? Que disfarçou momentaneamente ali a verdadeira bagunça que era o futebol do Flamengo, a falta de profissionalismo do futebol rubro-negro. Uma lição que até hoje não sabemos se o Flamengo aprendeu, né? E o Apolinho deixou como marca uma história bizarra, que é ele mergulhando no vestiário alagado de Linieres depois da vitória sobre o Vélez Sarsfield na campanha daquela Supercopa. Imagine só o Apolinho, gordão daquele jeito, né? Como ele mesmo diria, mais feliz do que pinto no lixo, ele criou essa expressão, mergulhando de barriga, e que barriga, hein? No vestiário, para festejar a vitória do Flamengo, então, por ele comandado. É isso aí, saudações. Então a gente já ouviu aí o nome de Romário, o nome de Vanderlei Luxemburgo, a gente viria a ter nessa constelação ainda outros nomes como Ronaldão, Edmundo, Tinha Branco, um time cheio de nomes que você ouve e já liga a grandes histórias. E só o boné, o dono do boné, já mostra essa coisa que eu citei das curvas, né, desse ano pro Flamengo. Luxemburgo, atual bicampeão brasileiro. Você monta um time com o melhor jogador do mundo, traz o melhor técnico do país ali em atividade, e de melhor técnico do país, de bicampeão brasileiro, vira um não técnico. É o extremo do extremo. Você trocar de Luxemburgo para Apolinho, com todo o respeito pelo jornalista, como já lembrou aí o Mauro, é de uma loucura, assim, é de um extremismo que chega até a ser engraçado imaginar que isso aconteceu tem só 21 anos. É bizarro mesmo, como é quase enlouquecedor você pensar que 21 anos atrás o melhor jogador do mundo saía do Barcelona por vontade própria para vir jogar no Flamengo depois de ganhar uma Copa do Mundo, entre aspas, sozinho, 6 meses antes. O contraste com os dias de hoje é inevitável. A gente vai ouvir, Paulo Júnior, a chegada do Romário. O Romário chegou no Rio de Janeiro e a Brahma era festa, né? A Brahma, tudo que envolvia futebol, seleção brasileira, a Brahma tava junto. E ali. Era boa, né? E era boa, era número 1, não sei o que lá. A bala. E não foi carro de bombeiros, não. Foi um caminhão da Brahma mesmo, que pegou o Romário no aeroporto e levou pra cima e pra baixo na zona sul do Rio de Janeiro. A gente tem uma matéria com ele mesmo, Tino Marcos. Vamos ouvir porque é divertido. O sol levantou cedinho. Ele também participou da decisão de Romário de voltar. O verão é o clima, o aeroporto, o cenário. Às 8 da manhã, surge o Astro-Rei, Rei Mário, acenando triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria. Entusiasmo assim só no Tetra e olhe lá. Papai Noel presente, torcedor do Fluminense, gente nas janelas, só pra ver o craque passar. Centro do Rio, 1 hora de desfile. Tempo mais do que suficiente para Romário perceber que este definitivamente é um sábado histórico. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Na orla, o arrastão do baixinho faz o Rio esquecer qualquer problema. E a chegada na sede do Flamengo é apoteótica. Algo assim que só o melhor jogador do mundo poderia merecer. Na primeira entrevista coletiva, o Romário cheio de frases de efeito na ponta da língua. E me faltam ainda no meu currículo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E estou aqui com essa disposição. E o que fez eu voltar, eu acho que não preciso nem responder, é só ir você lá fora e ver o povo aí todo aí. O Romário estreou, Paulo Júnior, no dia 27 de janeiro, no Serra Dourada, com a camisa 100 do Papagaio, de camisa de Papagaio, ele tem número 100, num amistoso contra o Uruguai. Como esse jogo é em janeiro, tem uma coisa curiosa que
na cerimônia da FIFA ele já é jogador do Flamengo, que para alguns colocam como, né, oficialmente ele é o único jogador de fora da Europa a ganhar o prêmio. Claro que ganhou pelo que fez no Barça e na Copa, com a camisa do Barcelona, mas tem essa coisa curiosa, e ainda assim ele conseguiu, né, enfim, já que se fala muito hoje de melhor do mundo e tal, ele ainda foi top 5 no ano de 95, mesmo jogando no Brasil ele se manteve em alta. Faz aniversário em janeiro, o Romário, ele estava fazendo, ele é de 66, ele fazia 29 naquele janeiro, e a carreira ia mostrar depois que tinha muita lenha para queimar ainda, né? Praticamente tinha mais 10 anos ali em alto nível. O Flamengo jogou contra o Uruguai com Adriano, Charles Guerreiro, Gelson, Aguinaldo e Branco, Fabinho, Nélio, Marquinhos Cachaça e Mazinho, Sávio e Romário. Peço desculpas a toda a família do Marquinhos, mas esse apelido não tem como. Pegou? Não tem como, né? Pegou. O jogo foi 1-1 e 3 dias depois o Flamengo já estava em Volta Redonda para dar o pontapé inicial no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, campeonato cujo regulamento eu desafio qualquer um a explicar em 1000 caracteres. É impossível. O regulamento é uma beleza, né? Não é aquele tradicional regulamento de campeão da Taça Guanabara pega o campeão da Taça Rio na final. O campeão da Taça Guanabara, ele só levava pontos de bonificação para a fase final. Então é uma final de Taça Guanabara, é uma Taça Guanabara cuja final, claro, vale título, sempre o turno do Campeonato Carioca foi comemorado como título, mas não te garante na finalíssima. Então te garante pontos para o próximo turno. Ainda assim foi uma Taça Guanabara de muito bom nível e que chamava atenção, claro, por ter o principal atacante do mundo arrebentando, né, fazendo gol e tudo quanto é canto no Rio de Janeiro. E o Flamengo fez uma excelente Taça Guanabara, desde a primeira partida em que ganhou, do Volta Redonda em diante, se manteve na dianteira de seu grupo. A Taça Guanabara era dividida em 2 grupos de 8 times, e o Flamengo ganhou o grupo dele, o Botafogo ganhou o outro grupo, o grupo A. O Flamengo estava no grupo B, e os 2 times decidiram a Taça Guanabara, que foi uma das grandes partidas, uma das partidas folclóricas que estão habitam a mente dos torcedores dos 2 times até hoje, porque foi o jogo do grande Márcio Teodoro, o back do Botafogo, que entregou um jogo maluco, um jogo primeiro, Túlio contra Romário, Maracanã lotado, então tinha 50 mil pessoas pelo borderô que eu peguei, mas o Túlio foi expulso e o Flamengo vencia com 2 gols do Romário. Túlio expulso e não chegou a trocar soco, nada, numa discussão ali, uma coisa até curiosa ver a imagem hoje. Muita gente tem a impressão, mas antigamente deixavam. Não, por praticamente nada, o árbitro era o Léo Feldman, ele expulsa o Túlio e o Aguinaldo por troca de farpas, como dizem atualmente. E mesmo assim, mesmo sem o Túlio, o Botafogo vai buscar o empate, mas não leva a Taça Guanabara nem para os pênaltis. O Romário faz o 3º gol. A gente vai ouvir o que aconteceu no Maracanã nesta noite de quarta-feira que deu ao Flamengo a Taça Guanabara. Flamengo e Botafogo ainda se aquecem. Túlio é a imagem da confiança. Eufórico, rege o canto da torcida. E, como sempre, promete. Gol é só questão de tempo. A postura de Romário é oposta. Parece uma fera enjaulada. O braço e o coração feridos. Corre de um lado para o outro. Cercado por seguranças, evita a todos. Nenhuma entrevista. Um estranho silêncio. Romário, palavrinha rápida aqui, Romário. O jogo começa, e aí sim, as respostas começam a ser dadas, sem a necessidade de uma palavra sequer. Tudo é dito com a ajuda de um intérprete, a bola. Romário comanda a vitória que parecia definitiva, ainda mais depois que Túlio é expulso, junto com o zagueiro Aguinaldo. O Botafogo perde o seu ídolo e seu artilheiro. A partida ganha contornos de um drama. Drama que acaba nos pés de Romário. O erro fatal de Márcio Teodoro o deixa na frente de Wagner. Um gol que lava sua alma, alivia o seu peito. Um gol para entrar para a história. Romário finalmente sorri, grita, canta. Na hora certa, o Flamengo é campeão. Tenho 29 anos, ganhei muitas coisas na minha vida e não estou numa fase de demonstrar nada para ninguém. Eu simplesmente mostrei aqui que o Flamengo é a melhor equipe. Vale dizer, Paulo Júnior, que ao longo da campanha da Taça Guanabara, o Flamengo fez um jogo contra o Souza, na Paraíba, e foi uma coisa marcante também a maneira como o povo paraibano recebeu o Romário. O jogo lá foi 1-0, gol do Romário.
perdeu só um jogo na Taça Guanabara, um jogo para o Fluminense, mas ganhou na frente do rival, claro, que tropeçou mais do que o Flamengo. E esse time do Botafogo já é a espinha do time que iria ganhar o Brasileiro naquele ano, né? Exato. Ainda não tem algumas peças, já tem Túlio, mas não tem Donizete, ainda não tem Gonçalves na zaga, mas já tem o goleiro Wagner, tem o Wilson Gotardo, tem Beto, tem Jamir. Já é um time já com a cara daquele Botafogo que ia embalar no segundo semestre, principalmente com Donizete e Túlio, né? O Túlio receberia o parceiro que seria marcante, um parceiro que ajudaria ele a arrebentar naquele ano, ainda que no estadual o Túlio também já estava em grande fase. Ele é o artilheiro desse estadual. Túlio 27 gols, Romário 23. Olha o nível da briga de artilharia do Campeonato Carioca. O Túlio batendo por 4 gols, o melhor do mundo. Outro momento histórico nesta noite de Flamengo 3, Botafogo 2 foi o que o Romário disse antes de ir para o vestiário, ainda no gramado, na festa. A gente vai ter que ouvir esse áudio porque é uma declaração que nunca mais se desgrudou da testa do Romário. Vamos ouvir. Chamar mais do que rei. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Deus. Tem que respeitar Deus, né? Só isso. Caramba, tem que respeitar Deus. A matéria anterior do Tino Marcos começava com Rei Mário, né? Que beleza. O Flamengo, que alinhou com Emerson, Fabinho, Aguinaldo, Jorge Luiz, Marcos Adriano, o branco estava contundido, Charles Guerreiro no meio de campo, Valber, que também jogava como zagueiro, William, depois entrou o Nélio, Romário e Sávio no ataque, depois entrou o Mazinho. Na fase final, 8 times apenas jogando em 2 turnos entre si, e quem fizesse mais ponto era o campeão, com o Flamengo já começando com 3 pontos de bonificação por causa da conquista da Taça Guanabara. Pois 3 pontos, 1 por cada turno e 1 pela Taça Guanabara. O Botafogo então tinha 1 ponto de bônus, porque venceu um dos turnos no outro grupo, e o Vasco 1 ponto de bônus por ter vencido o turno. Os vencedores de turno, como a gente falou no começo, iam com bonificação para a fase final. E por a gente foi ver depois, uma sorte, a última rodada desta fase juntavam Flamengo e Fluminense, e eram 2 times que chegariam disputando o título. Agora, antes de chegar nesse Fla-Flu fatídico, que a gente nem vai se aprofundar muito, porque afinal de contas o time de botão é do Flamengo, o primeiro choque aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, que o Flamengo vinha bem, mas perdeu para o Grêmio na semifinal. O ano até então parecia perfeito, a Guanabara tinha sido conquistada, a campanha na Copa do Brasil já tinha passado por Caburé, Gama e o Cruzeiro nas quartas de final, e os cariocas perderam o Romário no primeiro jogo e também perderam a partida por 1-0 e deram adeus, porque no jogo de ida no Maracanã foi 2-1 para o Flamengo, e o gol qualificado, o gol fora de casa, deu a vaga para o Grêmio na final. O Grêmio que perderia para o Corinthians, Paulo Júnior. Eu acho que ainda não se usava a expressão tríplice coroa, mas se montou um time para ganhar tudo, já era um primeiro choque, né? Cair no mata-mata contra o Grêmio. Ainda assim, o time na fase final do Carioca não era avassalador como no começo, mas se manteve bem, né? Tropeçou um pouco mais, não foi aquela campanha do início. O Flamengo na fase final, ele acaba com 3 derrotas, então ele chega para esse jogo decisivo contra o Fluminense com 2 derrotas na fase final, ainda assim em condições de ser campeão. Mas a gente já conta agora como escapa o título do Flamengo? Vamos contar, né? O time do Flamengo, você já passou o time base, mas só para reforçar: Roger, Marcos Adriano, depois Rodrigo Mendes, Gelson, Jorge Luiz e Branco, Charles Guerreiro, Fabinho, Marquinhos, William, depois Mazinho, Romário e Sávio. É o time que disputa o jogo decisivo no Fla-Flu, esse sim, hein, para 120.418 pessoas. Léo Feldman novamente apitando. E que jogo, né? Um jogo que passou, inclusive, para São Paulo, deve ter passado para a maior parte do Brasil, que acho que foi um dos jogos que marcaram realmente época, no sentido de realmente passar no Brasil inteiro, ter uma repercussão não só entre os clubes ou na cidade do jogo. Foi realmente uma partida que marcou toda uma geração. O Flamengo jogava pelo empate por causa dos 3 pontos da Taça Guanabara, esteve empatando o jogo até o final, e o Renato Gaúcho marcou de barriga. É bom lembrar que o Renato Gaúcho, no começo do ano,
nem clube tinha, né? O Pois Natan Gaúcho não tinha certeza nem que ia jogar por um time grande. O Fluminense lhe abriu as portas, ele teve uma passagem ruim, podemos dizer que foi uma passagem ruim pelo Atlético Mineiro. Estava sem mercado, o Fluminense acreditou nele e deu muito certo, é um ídolo, é um dos preferidos da torcida até hoje. Agora, Paulo Júnior, pensa só você. Oi. Esse jogo que a gente está falando foi no dia 25 de junho. A estreia no Brasileiro era dia 27 de agosto. O Flamengo tinha 2 meses e 2 dias sem nenhuma competição importante. E para aguentar Romário. Para aguentar o Romário, o dia a dia, a mão coçando para trazer jogador, aquela especulação, aquela coisa toda. E nesse momento, é claro que tem um pouquinho de ironia, mas nesse momento que a gente vai usar a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Paulo Júnior, você ainda lembra o que é ter 2 meses sem fazer nada? Não tenho ideia o que é isso. Vou só lembrar 2 detalhes do Fluminense 3, Flamengo 2, Sim. Que é o jogo do gol de barriga do Renato. Oficialmente o gol de barriga na súmula é do Ailton, né? O Renato faz o primeiro gol, Renato Gaúcho e Leonardo fazem 2-0, o Flamengo empata com Romário e Fabinho, e o gol que resvala na barriga do Renato, o gol é dado oficialmente na súmula do jogo pro Ailton. E o segundo detalhe é só reforçar, você falou isso, mas vale sempre lembrar, para muita gente existe o imaginário daquele jogo como uma final, né? E não é uma final. Esse jogo que separa o semestre do Flamengo é um jogo do segundo turno, do turno final ali do Campeonato Carioca, que por coincidência coloca Fluminense e Flamengo na rodada final disputando o título. Então só um reforço que não nos enganemos e pensar que o Flamengo perdeu a final do Carioca. O Flamengo perdeu o último jogo da disputa do campeonato e aí foi para esses 2 meses que você elegeu como a cereja do bolo dessa história maluca do ano flamenguista. Em 2 meses, o Flamengo conseguiu fazer 14 jogos em 3 países, né? Jogou no Brasil e foi para a China e para o Japão. Tanto na China quanto no Japão fez 3 jogos, ganhando 2 e empatando. Não, acho que eu tô enganado. Foi isso, ganhando 2, empatando 1. O grande momento desses 2 meses é a queda de braço, como o Mauro César já falou no começo do nosso programa, entre Romário e Luxemburgo. Luxemburgo, depois da derrota na final, na decisão do campeonato estadual, na verdade o time entra numa espiral negativa. Você lembra da Supercopa dos Campeões Mundiais? Pois é, 3 edições, né? No quadrangular que passava no SBT, inclusive. Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Exatamente. E o Flamengo perdeu as 3 partidas, era um quadrangular de 3 rodadas, o Flamengo perdeu as 3, estava sem rumo, e aí o Luxemburgo caiu. Nesse interim. É interim ou é inteirinho, Paulo? Inteirinho. Eu falo inteirinho. Quer dizer, eu não falo porque eu não uso essa palavra, mas eu falaria inteirinho. Perfeito. O Romário, né? O que leva, o Luxemburgo a dirigir o Paraná depois, né? No Brasileiro de 95. Então, melhor técnico do Brasil, bicampeão brasileiro, que assume essa bomba chamada Flamengo do Centenário, vai para o Paraná. Uma passagem rápida e que muita gente se esquece. O Romário se contundiu no primeiro jogo da Supercopa, uma dessas contusões que muita gente desconfiava, faziam até brincadeira, aquele negócio da mão na coxa, tudo mais. E com o clima pesado, o Kleber Leite mandou o Luxo embora e foi atrás do ex-zagueiro Edinho, muito identificado com o Fluminense, para a vaga. Mas, evidentemente, não foi só isso que o Kleber Leite fez. Ele resolveu revolucionar o elenco, o Paulo. Ele trouxe para o gol o Paulo César, goleiro de longa carreira, que também jogou no Cruzeiro depois. Na zaga ele trouxe o Ronaldão e o Cláudio, ex-Guarani. Para a lateral esquerda ele trouxe o Lira, que estava no Fluminense e foi roubado do rival, junto do Djair e do Márcio Costa, o Peixe, que também compôs o banco de reserva. Recém-campeões cariocas. Recém-campeões cariocas. Mas o grande nome do pacotão flamenguista, claro, foi o de Edmundo, que estava sem clima no Palmeiras, tinha chutado o repórter no Equador, fez um inferno, queria ir embora, queria voltar para o Rio de Janeiro de qualquer forma, foi parar, recebeu a proposta do Flamengo e mesmo sendo muito identificado com o Vasco, aceitou
e dizem que foi o Romário que insistiu muito para que o Edmundo viesse ao Flamengo e formasse, junto de Sávio e do próprio Baixinho, o tal do melhor ataque do mundo, que tinha no banco o garoto Aloysio Chulapa, Paulo. Pois é, não dá para adivinhar, óbvio, mas o Edmundo já falou mais de uma vez que se tem uma coisa que faria diferente na carreira, era não ter ido ao Flamengo, né? Ele acabou tendo pouca paciência ali com o clima no Palmeiras, trocou de clube para ter uma passagem que acabou se mostrando muito curta. Eu tô com um álbum aqui oficial da Panini, agora com cromos autocolantes, hein? O álbum do Brasileirão de 95. Marcou, né? 95, e eram bons tempos, hein? Você mandava o seu cartão e ganhava bicicleta, ganhava carro zero. E tem a nota lá embaixo, né? Em atenção aos senhores leitores, informamos que os jogadores Romário e Edmundo não autorizaram a sua participação em nosso livro ilustrado. A Panini, como sempre, ia aos clubes tirar as fotos e como virou costume, né? Como eu me lembro de acompanhar isso na infância, nunca tinha Romário, né? Romário não entrava em acordo, vai usar minha figurinha, vai vender minha figurinha, que história é essa? O álbum do Flamengo, tem lá o mascote do Flamengo, tem os goleiros Roger e Paulo César, tem lá 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogadores de linha, inclusive os reforços que você citou, tem o Lira, tem o Djair, mas não tem Romário e Edmundo. E que mistério que é o Romário no álbum da Copa de 94 de barba. Que loucura, que loucura. Por que ele tira essa Jamais tinha lembrado dessa barba. Pois é, o Edmundo é apresentado no Flamengo com a camisa papagaio de vintém e com o Romário ao seu lado. É quando eles marcam história com este áudio. Lelelele, com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Gostei. Tava na cara, né, Paulo Júnior? Não, mas assim, é a cagada anunciada, né? É a marra que o mundo já começa a torcer contra, né? Ainda que eram outros tempos, né? Não tem como não relativizar certas coisas, né? Não é um vídeo que viralizava na internet, né? É outro momento, né? Que cada vez que o Edmundo errava um gol, alguém tuitava esse vídeo pra falar, vai cantar, Edmundo, é isso também. Eram outros tempos, ainda bem. Mas ainda assim, eles sempre desfrutaram, né, do personagem. Esses dois talvez são da geração caras que mais desfrutaram desse personagem, desse jogador de futebol, às vezes um pouco descompromissado, mas que é muito competitivo ao mesmo tempo, e eles tiraram essa onda aí na apresentação. O Edmundo estreou em Cuiabá, num amistoso contra o Guarani do Djalminha, e o jogo terminou 1-1. O Flamengo foi, como eu disse, então, depois desse jogo com o Guarani para o Japão, 2 vitórias e 1 derrota, inclusive encontraram o Edilson lá, que tinha acabado de chegar também no Kashiwa Reysol, e depois foram para a China, antes de ser aquela China, não essa China de hoje, também com 2 vitórias e 1 derrota. Vai saber quem ganhou, não tem aqui, quem ganhou do Flamengo na China, hein? Dá para encontrar, né? Só por jogar um Google, mas eu não vou fazer isso agora. E disputou o glorioso troféu Teresa Herrera, quando apanhou do La Coruña de 3-0 e voltou de lá, voltou da Espanha pensando assim, ora, parece que esse Bebeto tem lenha para queimar, mas isso é um papo pro outro ano do Flamengo, para 1996, que nós não abordaremos aqui. O Flamengo estreia, Paulo Júnior, no Campeonato Brasileiro, depois de toda essa epopeia de tantas contratações, troca de técnico, contra o Bragantino em São Januário, no dia 27 de agosto. E a gente vai ouvir... Eu vou mandar um Léo Batista aqui pra você, tá bom, Que Guilherme? beleza. Pois é, o jogo foi 2-1, você não precisa se esforçar muito pra saber quem fez os gols. Vamos ouvir. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Ainda no primeiro tempo, Edmundo livre abre o placar. 1-0 Flamengo. No segundo tempo, depois do córner, Marcelo Henrique tenta 2 vezes até conseguir o gol do empate. Flamengo 1, Bragantino 1. No finzinho do jogo, Aloysio manda a bomba de longe. O goleiro Marcelo não segura. Romário completa com categoria. Final, Flamengo 2, Bragantino 1. Estádio de São Januário, no Rio. Público, 6.626 pagantes. Júnior e Marcelo Henrique, do Bragantino, foram expulsos. Foi a primeira partida de Edmundo com a camisa do Flamengo em jogos oficiais.
E que ficha, né? Muito obrigado, ficha, né? Léo Batista. Que milagre, que mundo a gente viveu em que falava que foram jogadores expulsos no jogo, né? Pois é. Hoje a hora do almoço esportiva está cada vez mais engolida, né? O jogo pode ser 18-18, que só passa o último gol. Que beleza de áudio. Que beleza de áudio. Grande Léo Batista. E você reparou, né, Paulo Júnior, que o Flamengo jogou em São Januário. E isso é muito importante para contextualizar, porque o Flamengo, com uma briga, não estou falando de 2016, não, estou falando de 95. Briga política entre Flamengo e Ferdi. O Flamengo quase não usou o Maracanã por conta disso e acabou colocando esse time cheio de estrelas e esse time centenário em turnê pelo Brasil, sem uma sede fixa. Portanto, jogou em Cariacica, em Florianópolis, em Vitória no Espírito Santo, em Fortaleza, em Juiz de Fora e... Enfim, não se sentiu... Circulou. Circulou. O mesmo filme que a gente vê esse ano, né? Pois é, e é difícil, né? Você perde um... Uma coisa é você sair de casa, mas ficar num lugar só, repetir os jogos no mesmo lugar. O Flamengo não fez isso e é por essa razão, que pela Supercopa dos Campeões da Libertadores, que o Flamengo também jogou. Quanto campeonato tinha nos anos 90? Nossa, quanto super, né? Meu Deus do céu, cara. O Flamengo foi para Uberlândia, enfrentou o Velho Sarsfield em Uberlândia. E foi lá que aconteceu mais uma das grandes histórias desse time no ano, né? Pois é o jogo do famoso soco, né? Sofrido pelo Edmundo, do Zandoná. Como você já citou, o jogo em Uberlândia, já que o Flamengo não tinha sede. Só para, antes da gente falar disso, como o time não embala no Brasileiro, ganha do Bragantino, mas empata com o Guarani, perde para o Palmeiras como mandante, perde para o Paysandu em Belém, perde para o Corinthians em São Paulo, aí ganha um jogo do Juventude, empata com o Grêmio, perde para o Botafogo em Fortaleza, perde para o Vitória em Cariacica. Então essas excursões, o time não se encontra também em campo, perde para o Paraná na sequência, perde para o Cruzeiro. O time, são 7 derrotas para 2 vitórias e 2 empates nos 11 jogos. E que socaço, né? Leva o Edmundo, né? O que você acha de um soco por trás? Não é o mais moral do soco, se é que existe moral na violência. Mas o Edmundo era muito provocador e muito estourado, e foi, no caso, ingênuo ali, porque ele passou a mão na cara do Zandoná e virou as costas pro jogador, né? Evidentemente podia tomar o soco que tomou na covardia, é verdade, mas não foi o primeiro e não foi o último a querer provocar e acabar levando a pior. Muito embora o Flamengo tenha saído classificado da competição. A gente vai ouvir o que Silvio Luiz tem a dizer desta briga entre Edmundo, Zandoná, Flamengo e Velho Sarsfield. Olha o Chilaveta chegando, vai bater. Ele vai querer bater a faca. Ih, rapaz, o número 11 deu um murro no Edmundo dentro do campo. Que absurdo, olha lá. Quebrou o pau. Vai lá. Quebrou. Pelo amor de Deus, ó. Agora generalizou, quebrou o pau. Olha, eu só vi o número... Nossa Senhora! Deu todo mundo. Pingo deu, Romário deu. Tá me dizendo a minha coordenação aqui no meu fone que o Edmundo teria dado primeiro. Eu gostaria de ver a repetição, hein? Bom, que o jogador número 11 deu um murro na cabeça do Edmundo, mas isso foi na minha cara, eu tava acompanhando. Olha, Otávio, é você que trabalha agora. As imagens mostram e você trabalha. Os jogadores estão todos descontrolados. No momento em que a gente pede paz nas torcidas, é uma cena deplorável, armada pelos dois times, hein? E o repórter que chama o jogador pelo camisa 11, né? Não decorou a ficha, acho isso muito bom também. O 11 deu um soco. E é muito bom ficar... Parece que chegou a informação que ele deu primeiro. A velha, parece briga de rua, né? Você só sabe o culpado quando você sabe a história inteira da briga. Em frente, Flamengo, o Edinho, que tinha montado um confuso, uma espécie de 3-4-3, mantinha os 3 atacantes, mas tentou também os 3 zagueiros, isso achatou o meio de campo, era um time bastante confuso, como você bem disse, não andou bem. Vira o primeiro turno na lanterna. 2 vitórias, é o lanterna do campeonato. É muito pouco, então só 14 jogos para o Edinho. Para o seu lugar é contratado o Washington Rodrigues ou Apolinho.
que é um flamenguista, confesso, e um cronista esportivo, um radialista, uma contratação que realmente beiraria o surreal, acho que em qualquer época, né? Em 95, no ano do centenário, com tanta cobra ali criada junto, realmente difícil de explicar, de entender a chegada de de um cronista esportivo para o cargo de treinador do Flamengo sem nenhuma experiência pregressa, Paulo Júnior. E não tem equivalente, né? É o time de maior torcida no Brasil, no ano do seu centenário, com o melhor jogador do mundo, e o técnico é um radialista, é um cronista esportivo. Assim, qualquer comparação que a gente fosse fazer hoje, imagina então, centenário de não sei quem, vem... Não, é um nível de surrealidade, é um encontro de coisas que é impressionante. Tem a aspa aqui do Apolinho sobre ele aceitando o convite. Posso mandar? Pode. Estava jantando com o Kleber Leite e ele me convidou para encontrá-lo em um restaurante. Imaginei que queria conselhos sobre o momento do time e fui preparado para sugerir a contratação do Tele Santana. Ninguém queria pegar o Flamengo. O papo varou a madrugada e até que por volta das 3:30 da manhã havia um prato virado na mesa e sem uso. O Kleber me disse que tinha um nome e pediu para que eu virasse o prato. Quando eu vi que era meu nome, tomei um susto e perguntei se ele estava brincando. Pensei rápido e já aceitei, já que o Flamengo é uma convocação. Foi uma correria. Tinha que me desligar da rádio, da TV, do jornal, tudo para evitar conflito. Mas que maluquice, né? O jornalista de confiança e amigo do dirigente vai jantar com ele, vai bater um papo sobre a crise do clube e sai de lá empregado, sai de lá com o boné técnico para treinar na manhã seguinte. Essa história é muito louca e ele monta um time honesto, assim, um time que, já que eu não posso mexer no trio de ataque, eu vou tentar dar uma protegida no meu meio de campo, alguém para carregar piano, coloca 2 carregadores de piano, mas aí falta espaço para criação, para o camisa 10, fica distante, né, o time entre o meio de campo que era montado de forma, uma base, né, com Márcio Costa, Pingo e Djair, e o trio de ataque Edmundo, Romário e Sávio. Ele também colocou o Fabiano de lateral direito, o Luiz Carlos Vinck, o Flamengo contratou até o Luiz Carlos Vinck, mal conseguiu jogar, mas chegou também, e Cláudio Ronaldão na zaga e o Lira na lateral esquerda. Foi aí que, em uma fase, mal na tabela, a questão do ego começou a pegar forte ali dentro do grupo, e quando o Romário passa a ser o principal problema, a gente tem um Flamengo despedaçado, espatifado. O Romário vivia problemas pessoais relacionados ao seu casamento e, sei lá, né, a cabeça esquentou, ele deu uma desencanada, ele engordou, né, havia notícia de que ele estava mais gordo, teve aqueles boatos, tá gordo, tá fora de forma, não sei o quê, tinha pequenas lesões aqui, ele perdia jogos bobos a todo tempo, chegou a dar uma entrevista falando até que ia encerrar a carreira e faltou demais a treino, chegou a faltar a 6 treinos seguidos. Que beleza. No segundo turno, o Flamengo tem uma campanha um pouquinho melhor que a do primeiro, mas também é bem ruim. São 3 vitórias em 12 jogos. 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Perde e empata com muita gente. Agora tem mais 2 historinhas do Apolinho enquanto treinador. A primeira, como ele se acostumou a assistir o jogo com televisão, ele pediu uma TV no banco de reserva. Ele gostava de assistir o jogo pela TV, mesmo no comando técnico do clube, chegou a dizer: não se tem visão do campo da lateral. O treinador sofre com o desnivelamento e se o ponto esquerda for baixinho, você não vê nada. Então ele comandava o time com uma TV no banco de reserva. E a segunda história é que o Sindicato dos Treinadores do Rio de Janeiro entrou com um recurso, criticou a contratação, né, disse que a lei determinava que para você ser técnico você tinha que ter um curso de treinador. Então o Apolinho, ele era oficialmente dirigente do Flamengo. Ele não era técnico porque ele não tinha nenhum curso para técnico. Quem ia ali na área técnica, quem ia na beira do campo gritar com os jogadores, era o treinador de goleiros, o Paulo César. E o Apolinho, então, mais 2 peculiaridades, né? Sentadão no banco, oficialmente dirigente, e assistindo numa telinha de TV. Só podia dar crise, né? Como você lembrou, o time não só ia muito mal, como a personalidade do Romário não aguentou a bucha, né? Também começou a dar entrevistas polêmicas, a faltar em treino. O Flamengo
ali na metade da campanha, já abandona o brasileiro, já não tem mais nenhuma chance de sonhar com o título. E foi na gestão de Apolinho que uma quadra de futevôlei foi construída, uma caixa de areia foi transformada em quadra de futevôlei na Gávea, deixando ainda mais claro, escancarado, o quão intocável era o Baixinho e o quão comprometido era aquele ambiente de trabalho do Flamengo. O Edmundo, por sua vez, falou depois de um empate contra os reservas do Grêmio, que estava com 2 a menos, o seguinte: não adianta o ataque fazer 2 gols se a defesa entrega. E o Romário também chegou a falar depois de um 0-0 no Fla-Flu que o time era uma merda. Até começou, né? Começa a envolver declaração na imprensa, sai em jornal. O time do Flamengo já parecia sem reação. Quando o Santos meteu 3-0 fácil num jogo do retorno, em um jogo que o Romário voltava de contusão, ficou bem claro. O Romário voltou de contusão e o time andou em campo, tomou de 3-0 do Santos sem reagir. Estava claro que o elenco e o Baixinho não estavam falando a mesma língua, e após essa derrota o presidente Kleber Leite teve que tomar algumas atitudes e afastou alguns jogadores, entre eles o Luiz Carlos Vinck, que acabei de citar, que mal entra na biografia de 1995 do Flamengo e foi o último a ser contratado e o primeiro a dar o Vasari. Aquele é o ano do acidente de carro do Edmundo também, né? Tem mais essa. É no final de 95 que ele tem esse acidente para lidar e de fato é um final melancólico, né? 12º colocado na primeira fase, 7º colocado no grupo na segunda fase. No total, o Flamengo é o 21º de 24 times. É muito pouco, né? Para um time pouco, que tem o melhor jogador do mundo, o Edmundo, que já é uma realidade em 95, que, enfim, pouco depois ia fazer a campanha que fez pelo Corinthians, ia fazer o que fez no Vasco em 97, e o time conseguiu ficar na frente de 3 times do Campeonato Brasileiro de 24 clubes, mas faltava uma bombaça, né? Ainda tinha uma para acontecer e aconteceu, né? Qual que é? Pois é, desgraçadamente o Flamengo foi bem na Supercopa dos Campeões da Libertadores depois de tirar o Vélez do seu caminho. Acabou chegando na final, passou de novo pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil e na Supercopa pelo Flamengo. O Nacional do Uruguai também entrou no caminho do Flamengo e foi embora do campeonato, e o Flamengo chegou na decisão, já sem risco de rebaixamento, sem nada, na última semana do ano, né? Fazia o último jogo contra o União São João no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e o penúltimo jogo era o jogo do título no Maracanã, e tinha mais de 100 mil pessoas no Maracanã, porque teve quebra de catraca não deu mais para contar, houve arrombamento enfim, foi uma zona, o Maracanã mais caótico possível. O Flamengo precisava reverter um 2-0 contra o Independiente para ser campeão, e o Flamengo perdeu mais uma taça dentro de casa, dentro do Maracanã, e por uma bola. 2-0 o jogo de ida, né? Na Argentina, dia 29 de novembro. Gol aos 35 segundos. Pois é, um gol aos 35. E 1-0 no jogo de volta. O Romário faz 1-0 na primeira parte ali do segundo tempo. Dá uma esperança, né, pro Flamengo. Precisava do segundo gol, mas não deu. E eu não sei se dá pra dizer que vencer a Supercopa ia ajudar o Flamengo a terminar o ano de forma com que esquecesse a campanha ruim de brasileiro, o título, o Fluminense é campeão carioca, o Botafogo é campeão brasileiro. Não sei se dá para dizer que o título apagaria isso, mas que é uma confirmação da zica ali também, né? Que é uma confirmação de que não era nada para dar certo naquele ano. 1-0, estádio entupido e nada de título. Nada de título, mas narração da vitória do Independiente, do gol do Romário, a gente tem aqui e agora. Romario la picó para Loisio, Mondragón notable, Sabio. Gol. Señoras y señores, Romario puso el partido 1-0. Cuando hay Rochen quiere recuperar la pelota, cuando Romario quiere apurar. Esto ha ocurrido a los 17 minutos de la última etapa. Flamengo le está ganando en los últimos 45 minutos 1-0. El resultado sigue ahora favorable a Independiente por 2-1. Allí va Molina. Este es Molina. ¡Vamos! Botão por botão.
Paulo Júnior, o botão pro botão vai ser rápido, você viu que no roteiro eu nem detalhamos muito, até porque o tempo já urge, e porque falar desse Flamengo que não tem títulos já é, de certa forma, falar das pessoas, dos personagens ao longo do programa. Seria redundante a gente falar e lembrar da carreira, por exemplo, do Romário. Eu separo aqui a artilharia do ano. O Romário fez 44 gols, o Sávio 27 e o Edmundo 9. Esse foi o melhor ataque do mundo, que tinha até uma musiquinha, né, Paulo? A gente falou pouco do Sávio, né? O Sávio era ainda muito jovem. Depois dessa campanha que ele vai ganhando mais responsabilidade, vai ganhando ares de jogador relevante. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui com o álbum para ver a idade do Sávio. O Sávio é de 74. Tinha então 21 anos. Era de fato muito jovem. E a musiquinha, a propaganda da Varig, que o Mauro citou isso no áudio dele, né? Que a paródia da torcida do Vasco e depois que as outras torcidas do Rio também faziam, era pior ataque do mundo, né? Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sávio, Romário e Edmundo. Impressionante como não corresponderam, ainda que a gente vendo aqui a lista, 44 gols pro Romário, né? Não é um número nada mal, né? Longe de ser um número ruim para um ano em que o time levou muita pancada. Perdeu para todo mundo no Brasileiro. A gente acabou nem falando muito, tem um 3-0 pro Santos, que o Edmundo desabafa, que é uma vergonha. Perde esse jogo em Fortaleza pro Botafogo, 1-0, gol do Túlio, que é um jogo também para 80 mil pessoas, né? O Flamengo e o Botafogo promovem o clássico no Nordeste, o Flamengo perde pro time que seria o futuro campeão. Então, para um ano em que o time só levou pancada, 44 gols pro Romário é um número para lá de relevante. O Romário fez 44 dos 157 que o time fez. O time fazer 157 gols no ano é muita coisa. Pois é. Mas relativo, né? O Flamengo jogou 89 partidas. Tem muito amistoso aí, né? Porque pro tanto de surra que levou no Brasileiro, com certeza... Tem amistoso até no meio do Brasileiro, assim. O Flamengo faz alguns amistosos no meio do Brasileiro. Nessa coisa de viajar, já que eu tô em Cuiabá mesmo, vou jogar contra o Operário, sabe? Tem aqui a tabela do Brasileiro, só fez 23 gols no Brasileiro. 23 gols feitos, 32 sofridos. Termina com uma das piores campanhas. Só Vitória, Paysandu e União São João ficam atrás do Flamengo. Paysandu e União São João caem. É muito pouco de fato. E o Branco, é bom lembrar que fez 9 gols também. O Branco fez o mesmo número de gols que o Edmundo na temporada. O Branco, que foi chutado do Corinthians após a final do Brasileiro do ano anterior, onde ele falhou defendendo o Corinthians, falhou contra o Palmeiras na final, foi chutado, foi parar no Flamengo e fez um ano digno no primeiro semestre, até que o Lira o engolisse. E reza a lenda que essa chegada do Lira, vindo do Fluminense, pegando a camisa do titular, e o Branco perdendo espaço, sendo relegado do time, também ajudou a comprometer o vestiário, digamos assim, já que o Branco era um dos cobrões, um dos peixões completos daquele grupo. O Edmundo depois vai pro Corinthians, né? Faz um começo de ano muito bom no Corinthians. Cadê o Edmundo? 32 gols no primeiro semestre de 96. O Corinthians, então, campeão da Copa do Brasil, disputa a Libertadores e traz o Edmundo. E acho que dá pra falar que é a pior fase da carreira do Edmundo, né? Acho que não tem campanha pior em nenhum clube. Não sei, talvez número teria que olhar Cruzeiro, Santos, com calma, mas em termos de clima, de não conseguir fazer nada, é essa campanha, né? Pelo auge que estava, né? Jovem ainda, e pelo que jogou em 96, 97, né? O flamenguista, pra azar do flamenguista, não viu nem 1% do que o Edmundo pode produzir. E ele ainda o Edmundo teve o problema de, no jogo contra o Vasco, ele virou pra torcida do Vasco e mostrou a genitália, né? Quer dizer, ele conseguiu, a torcida do Vasco se desapaixonou por ele por algum tempo, sem que a torcida do Flamengo realmente se apaixonasse. Ele acabou ficando e foi parar no Corinthians e fez a mesma coisa em São Paulo. Ele realmente trocou o pé pelas mãos nesses 2 anos, embora no Corinthians tenha jogado muito bem. Ele não tinha muita vergonha de sair falando o que quisesse, né? Ele que hoje é um cara que fala muito que ama o Palmeiras e o Vasco. O título, por exemplo, de 97 pelo Vasco contra o Palmeiras, ele dizia para palmeirenses que é o maior título da minha vida. Ele nunca teve muito essa preocupação de... era um garoto rebelde mesmo, não tinha essa preocupação de se manter bem na fita com torcida A, torcida B.
saía fazendo o que dava na telha. Aí foi jogar no Corinthians, foi jogar no Flamengo, voltou pro Palmeiras mais tarde, voltou pro Vasco mais tarde. Já admitiu o próprio Edmundo, né, a gente que está falando, que no seu auge físico e técnico não teve uma gestão muito inteligente da carreira. Pra gente fechar, Paulo Júnior, qual é o comentarista esportivo que você contrataria para o seu Palmeiras? Hoje? Hoje ou 94? 95? Léo Batista, só pelo gogó, pela voz de veludo, para dar uma preleção. Eu colocaria o Calazans de técnico do Palmeiras. Tem uma boa aqui, viu? Guia do Campeonato Brasileiro de 96. Você tem em mãos o Guia do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte ao time que a gente está falando, olha como são as coisas. O ataque agora sim é dos sonhos, é o mais rápido e habilidoso do Brasil com a dupla Sávio e Bebeto. O Guia ressalta muito a maturidade do Sávio, acha que o Sávio já dá para ser considerado uma realidade. Contrata o Bebeto, não satisfeito em tentar o Flamengo em 95, o Romário em 95, o Flamengo tenta o Bebeto em 96. E a chamada não é nada modesta, Leandro. O Super Flamengo entra no Brasileiro de olho na Libertadores e em Tóquio. E uma coisa interessante, olha o final do parágrafo aqui de apresentação. Time assim não precisa de esquema tático, dirão alguns. Mas no banco de reservas estará a posse do treinador Joel Santana, um estrategista de primeira linha. E que coisa a carreira do Joel, né? Um estrategista de primeira linha em 96 para 15, 18 anos depois ser um dos técnicos mais caricatos e... Uma dos personagens, não precisa nem ser do futebol, né? E que nem tem tanto respeito assim com o trabalho, né? É fácil, né, dar paulada no Joel. Sem dúvida. E ele era contratado com áurea de estrategista em 96. Em 97 ele foi contratado pelo Corinthians para tirar o time do rebaixamento. Pois é. O nome para tirar o time do rebaixamento, no fim das contas veio o Evaristo, que acabou fazendo bonito, inclusive em Libertadores e tudo mais. E já pintam uns garotos aqui nesse time de 96. Aí já tem Fábio Noronha, Gilberto, lateral esquerdo, já dá uma renovada no time, pensando aí no sonho de Libertadores e Tóquio, que não rolou. Não rolou, nem Edmundo, nem Romário, nem Sávio venceram Libertadores em suas vidas, muito embora o Sávio, salvo engano, tenha vencido a Copa dos Campeões. Titular correto? Em final e tudo. Correto, ganhou a Copa dos Campeões naquele time que tinha Mihailovic. Tá no time que ganha do Vasco, né? Tá no time que ganha do Vasco. E joga muito bem contra o Corinthians em 2000 no Mundial. Sofre o pênalti com a Anelka perde, é ele que sofre. É um bom jogador, sabe? Ele até outro dia era o brasileiro com mais gols numa primeira temporada de Espanha. Eu lembro que era algo assim. Ele chegou na Espanha com moral. É um jogador, pro torcedor do Real Madrid, maior do que a gente pensa. Isso tenho certeza. Este foi o meu time de botão do Flamengo de 1995. Um time que não conseguiu nenhum título, mas conseguiu revelar como nenhum outro o caráter do futebol brasileiro nos anos 90. A bagunça misturada com a genialidade, o ego misturado com o acaso, o folclore por trás de decisões muito sérias, o dinheiro entrando de maneira desordenada. Esse time do Flamengo conseguiu personificar todo esse contexto do futebol brasileiro. Não ganhou nenhum título, mas ganhou muitas histórias. E não dá pra fazer nenhuma brincadeira e tentar imaginar, repito, o que seria isso nos dias de hoje. Apolinho foi o técnico do melhor jogador do mundo. É só isso. É igual você trazer o Messi e botar o Zé Silvério de técnico. É mais ou menos por aí o que aconteceu. De uma bizarrice, de uma combinação de coisas realmente impressionante, e não deu em nada, né? Por pouco um título internacional, mas acabou que duvido que o flamenguista tem saudade desse ano, porque se tinha ali um Climão, Romário, Edmundo, em campo foi muita paulada, perdeu pra muita gente pra um ano só. Valeu, Paulo Júnior. Valeu, um abraço. O programa Time de Botão volta semana sim, semana não, com um time novo no seu Estrelão. Um abraço.